que uma pessoa possa adotar, ela precisa ser maior de 18 anos, ter condições físicas, mentais e financeiras de arcar, de prover o sustento do seu filho ou da sua filha, e não precisa ser casado, pode ser solteiro, divorciado, viúvo, relacionamentos homotransparentais, não tem essa prerrogativa que inviabilize qualquer indivíduo de adotar, desde que seja maior de 18 anos, tenha pelo menos um mínimo de 16 anos entre ele e o adotando, ou adotanda, enfim, e comprove que é uma pessoa idônea, é uma pessoa que tem condições, tem saúde física e mental, e uma condição financeira. Não precisa ser rico, mas precisa ter uma condição financeira para arcar com as responsabilidades com a filiação. Então, uma das etapas prévias à adoção é a habilitação à adoção. Isso eu estou falando de uma adoção legal, tá? Não estou falando de adoções ilegais. E nesse caso, eu também não estou falando de adoções prontas. O que são adoções ilegais? São aquelas que uma criança nasce e a mãe biológica não tem interesse na criança e um casal se interessa pela criança e o marido, no caso, o cônjuge, ele registra a criança no nome dele. Isso é crime. Então, essa é uma adoção que antigamente era chamada de adoção brasileira, mas eu chamo de adoção ilegal. E tem a adoção pronta. A adoção pronta é quando a mãe ou o pai biológico tem aquela pessoa para quem eles querem dar a criança. Então, muitas das vezes pode ser um vizinho, um amigo, um familiar, enfim. A adoção pronta, ela não ela ainda tem um projeto de lei que ainda precisa de alguns ajustes para que ela possa realmente ser validada. Alguns juízes entendem como sendo benéfica a adoção pronta, outros não. Mas vamos falar aqui sobre a adoção legal. Aquela que nós inserimos os adotantes, os pretendentes à adoção, no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e inserimos também crianças e adolescentes no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Nem todas as crianças e adolescentes cadastrados nesse sistema estão disponíveis a serem adotados. Para que isso aconteça, é preciso que haja pelo menos a suspensão ou a destituição do poder familiar dos seus genitores, ou seja, do pai e da mãe biológica. Quando uma criança é inserida no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e é disponibilizada para adoção, imediatamente assim que se cadastra essa criança, aparece uma lista, uma relação com alguns pretendentes que podem estar interessados nessa criança, de acordo com o perfil preenchido no formulário, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. É feito um contato, pessoas da equipe técnica do juízo, comissário da infância, da juventude e do idoso, ou psicólogos, assistentes sociais, entram em contato com esses pretendentes à adoção e perguntam se querem conhecer a criança. Querendo conhecer a criança, comparece à sala do judiciário, à sala da equipe técnica, e é contado um pouco da história da criança. Feita essa breve apresentação, e a pessoa tendo interesse em conhecer, ela é encaminhada. Claro que há uma articulação com a equipe técnica do abrigo, não é de uma hora para outra, e ela é encaminhada para conhecer a criança, no caso, a futura filha ou futuro filho, nessa instituição de acolhimento. Estando tudo ok, foi lá, conheceu a criança, tem interesse, automaticamente inicia-se a aproximação. Acontecendo tudo bem com a aproximação, que é a ida dessas pessoas que desejam adotar a instituição para entrar em contato, aprofundar um pouquinho mais o contato com aquele que se deseja adotar. Feito tudo isso, é estabelecido o estágio de convivência com a emissão de uma guarda provisória. E aí a criança vai morar com
esses adotantes, a adotante, o adotante, enfim, ou o casal, não precisa ser somente casal, pode ser pessoa solteira, como eu já falei anteriormente. E aí, para que essa pessoa possa conhecer a criança, ela precisa passar por alguns procedimentos legais, obrigatórios, que são juntada da documentação, entrevistas, grupos obrigatórios de preparação para a adoção. Todas essas etapas, elas são obrigatórias e não necessariamente acontecem nessa ordem, tá? Há comarcas que começam pelos grupos, há outras que começam por entrevistas, há outras que começam pela juntada da documentação e depois entrevista e depois grupo. Então, cada comarca funciona de um jeito, atendendo a obrigatoriedade da execução dessas etapas. Feito tudo isso, eles são inseridos, essas pessoas que desejam adotar, os pretendentes à adoção, são inseridos no cadastro, no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Tá ótimo. E aí, uma das adoções que pouco se fala e que a gente precisa começar a falar são as adoções interraciais. Mas, Michele, o que é isso? Adoções interraciais são as adoções interraças, entre raças. Geralmente, aqui no Brasil, as adoções interraciais, grosso modo, são feitas por pessoas brancas, são pessoas brancas que adotam crianças negras. E aí que acontece toda a complexidade. Por quê? Porque muitas das vezes pessoas brancas não conseguem perceber, não conseguem identificar o racismo. Elas entendem que o racismo não existe, elas entendem que nós vivemos num país democrático, que, nos Estados Unidos que isso acontece, aqui no Brasil não acontece, porque nós somos um povo acolhedor. Entretanto, nós somos uma sociedade extremamente racista. E eu posso provar. Quando uma pessoa é parada numa blitz, por exemplo, quais as chances de uma pessoa branca, e isso eu quero que você reflita, quais as chances de uma pessoa branca ser parada numa blitz e uma pessoa negra ser parada numa blitz? De uma pessoa branca ser parada numa blitz e ter que sair do carro e ter que vasculhar o carro dela e ser também revistada, e de uma pessoa negra também. De uma pessoa branca entrar na loja e uma pessoa negra entrar na loja, quem você acha que será atendida? Com zelo? Mas isso não é bem assim. Infelizmente é assim. E isso eu tô citando algumas situações que são mais específicas, mais expostas. Nós temos várias outras situações envolvendo racismo, que são as piadas jocosas. Tem um autor muito interessante chamado Adilson Moreira, e ele escreveu um livro chamado Racismo Recreativo. Indico. É muito importante que pais e mães que desejam realizar adoções interraciais busquem conhecimento. Primeiro, busquem entender que esse lugar que eles ocupam é um lugar de privilégio. É um lugar, entre aspas, intocável. Ninguém vai questionar o lugar deles na sociedade. Tem um experimento que tem na internet, né, que é feito com um grupo de pessoas, um grupo de pessoas do RH, e aí mostram fotos de pessoas brancas, e aí todo mundo fala que, é design, tá cuidando do jardim, isso, aquilo, e quando mostra foto de pessoas negras, tá correndo da polícia, só pode ser costureira ou vendedora. Então, essas representações, essas representações não, mas essas produções de subjetividade, elas impactam diretamente nessas adoções interraciais. E aí, é muito importante que nas habilitações, essas pessoas que desejam adotar, elas entrem em contato com essas informações. Mas, para além disso, é muito importante que quem deseja exercer uma filiação adotiva interracial busque informações, participe de grupos de apoio à adoção, busquem reconhecer seus privilégios, comecem a estranhar nos locais que vá, comecem a estranhar
Quem é que está consumindo? Quem é que está trabalhando? Ah, mas eu vou estranhar e não vou fazer nada? Não, é estranhar para que possa também adentrar outros espaços, porque essas crianças, elas também vão circular outros espaços. Então, as adoções interraciais ainda precisa de uma grande discussão, ainda precisamos falar mais sobre isso, porque o racismo ainda é visto como um tabu na nossa sociedade e ele precisa ser desconstruído. Para que ele seja desconstruído, a gente precisa falar sobre. A gente precisa tirar o band-aid da ferida. E isso vai impactar diretamente na formação, no reconhecimento racial, no pertencimento racial do filho que essa família deseja ter.